Olá, sétimo ano, bom dia! Hoje é sexta-feira, né? Ótima sexta-feira para você, pessoal. Pessoal, hoje eu venho apresentar para vocês as aulas de matemática, literatura que vocês terão. Pessoal, lembrando então que a primeira aula será de matemática com o Mr. Matheus e a segunda aula de literatura com a Miss Cristiane. Lembrando que as aulas de OPE de vocês acontecem por meio das lives, beleza? Que é ao longo da semana. Fiquem atentos aí ao calendário já disponibilizado para vocês. E a agenda tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Passe ela para sua agenda e não esqueça de ir fazendo um check a cada atividade realizada, ok? Organize-se e não deixe atividades de homework se acumularem ao longo da semana. Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima sexta-feira, bons estudos, aproveitem aí o final de semana. Nos vemos então na semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios, né, a respeito de média, aritmética e média ponderada, tá bom? Então vamos resolver o exercício 3 da página 78. Vamos pôr aqui a página 78, número 3. Então tá, ó. Ele fala assim: o petróleo é uma substância oleosa de origem orgânica, resultante da decomposição de organismos vegetais e animais no decorrer de milhões de anos. Suas jazidas subterrâneas estão espalhadas por todo o planeta. Observe o gráfico e responda as questões. Então tem aí, ó, reserva em bilhões de barris, aí tem a Arábia Saudita, 267 bilhões de barris, o Canadá 172,9 bilhões, o Irã 157, o Iraque 150, a Federação Russa 103,2 e Venezuela 298,3. Então, letra A. Fala assim pra gente, ó. Pergunta assim: que país tinha maior reserva de petróleo ao fim de 2014? Então, só olha aí, ó. Qual país que era? Venezuela. Então, escreve Venezuela, tá? Então, B. Quantos barris de petróleo tinham juntas as reservas do Irã e do Iraque ao fim de 2014? Então, só somar, né, gente? 157, qual que é a do Irã? É 157,8, mais a do Iraque, que é 150,0. Então, somando aí, vai dar 8, 7, 10, sobe 1, fica 3. 307,8 bilhões. Certo? Letra C. Em média, quantos barris de petróleo tinham as reservas dos países apresentados no gráfico? Então, gente, a letra C, eu vou até fazer ela aqui, ó, mais espaço. É só a gente somar quantos países eram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então a gente vai fazer uma média. E vai ter. Ou linha torta. Então vai ter. São 6 países, então dividido por 6. E agora a gente vai somar tudo. Vai ficar, primeiro, 267 mais 172,9 mais 157,8 mais 150 mais 103,2 mais 298,3. Então, somando aí, em cima vai dar 1149,2 dividido por 6, fazendo a divisão também. Ó, para quem não sabe fazer essa divisão, vamos fazer junto aqui, ó. Vou fazer até de outra cor aqui, ó. 1149,2 dividido por 6, tá? Então, ó, primeira coisa na divisão com número com vírgula, a gente tem que sumir com a vírgula, né? Para sumir com a vírgula, a gente tem que andar com a vírgula para cá, ó. Não é isso? Se a gente andar com a vírgula para cá, vai ficar o quê? Vai ficar 11.492. Como a gente andou com a vírgula para lá, para cá, a gente tem que acrescentar um zero.
Então ficou 11.492 dividido por 60. Beleza? Então, ó, vamos pegar aqui, ó. 1 tem como dividir por 60? Não. 11 tem como? Não. 114 tem como? Tem. Então, 114 dividido por 60 vai dar quanto? Se a gente colocar 2 vezes 60, dá 120. Passa. Então tem que ser por 1. Vai ficar 60. Ok? 114 menos 60. Quanto é que vai dar? Vamos ver? 4 menos 0 dá 4. 1 menos 6. Pede o emprestado aqui. Fica 11 menos 6. Vai dar 5. Então, 54. Tá? 54 tem como dividir por 60? Não. Então desce o 9. Então, 549. Se a gente multiplicar por 10, 10 vezes 60 dá 600. Então passa, né? É 549. Então tem que ser por 9. 9 vezes 6 dá 54, não é isso? Então vai ficar 9 vezes 60 dá 540. Menos. Então vai sobrar 549 menos 540 dá 9. É isso? Beleza. 9 tem como dividir por 60? Não. Então eu desço 2. 2 dividido por 60 dá 1, né? 1 vezes 60 dá 60. Então vai ficar 92 menos 60 vai dar 32. 32 tem como dividir por 60? Não. Agora não tem mais nenhum número para descer, então eu tenho que acrescentar um zero. Se eu acrescento um zero, eu tenho que acrescentar uma vírgula. Então, 320 dividido por 60 vai dar quanto? Ó, 6 vezes 6 dá 36. Passa. Então tem que ser por 5, né? Então vai ficar 300. Não vai caber aqui. Mas a gente pode parar por aqui, gente. 191,5 é a média. Então, resposta 191,5 bilhões de barris. É a média de barris de petróleo, tá? Nesses países aí. Tá. Letra D, Matheus, vamos fazer. Quantos países tinha... Qual país tinha sua reserva de petróleo nessa data mais próxima da média? Vamos olhar? Qual país que era? 267 não, 172 talvez, 157 está mais longe, 150 está mais longe, 103... então é o 172,9, é o Canadá. Então coloca aí, ó, Canadá com 172,9 bilhões. Ok, gente? Então tá, deixa eu ver aqui. Tá tempo a gente resolver mais um. Vamos resolver aqui então. Novo. Não salvar. Tá. Vamos resolver a número 4 agora. Vamos lá. Número 4 é a de baixo aí. Então a gente tem, ó. Uma fábrica, antes de lançar no mercado um novo tipo de suco, avaliou o sabor, o preço, a textura e a embalagem do produto. No quadro está apresentado o resultado dessas avaliações. Então, ó. Critério: sabor, preço, textura, embalagem. O peso: 6, 4, 2 e 3. E a nota: 9,5. Esse peso aí, gente, não é peso da caixa, do suco, não. É o peso, aquele peso de nota, viu? Tipo assim, é igual na escola. A gente tem uma prova que tem peso 2, outra prova que tem peso 3. Entenderam? O peso significa que é o que mais conta. Ó, no caso aí, como o peso do sabor é maior, quer dizer que a nota do sabor é o que mais conta, é o que mais importa. Tá ok? Então, letra A. Desconsiderando o peso atribuído a cada critério, calcule a média aritmética. Ele quer a média aritmética. A média aritmética é aquela mais simples que a gente acabou de fazer do exercício anterior. O que vai ser? São quantos critérios? São 4, né? Então, põe 4. E quais são as notas? Ele pediu para desconsiderar o peso, né? Vai ser 9,5 mais 8,5 mais 4,9 mais 5,9. Tá? Fazendo essa soma aí vai dar 28,8 sobre 4. Fazendo essa divisão, eu não vou fazer de novo, porque vocês já aprenderam, 7,2. Tá? Então, a nota média dentre esses critérios aí é 7,2.
Beleza? Então vamos para B. Na B já pede agora assim, ó, calcule a média ponderada das notas. Tá? A média ponderada vai ser o quê? Vai ser 9,5 vezes o peso dela, que é 6, mais 8,5 vezes o peso dela, que é 4, mais 4,9 vezes o peso dele, que é 2, mais 5,9, que o peso é 3. Tá? Então, passando aqui. Aí embaixo a gente soma os pesos, tá? Agora a gente não soma a quantidade de critério, não. A gente soma os pesos, que é 6 mais 4, mais 2, mais 3. Tá ok? Agora, gente, a gente vai pegar aqui, ó, vai fazer a multiplicação. Lembrando, ó, que numa expressão igual essa aqui, ó, o que a gente faz primeiro? As multiplicações, né? Então, a gente vai fazer primeiro essa multiplicação, depois essa multiplicação e essa multiplicação. Aí o resultado delas, que der aqui, ó, aqui, a gente soma. Então, ó, 9,5 vezes 6 vai dar, vou pôr aqui embaixo, 9,5 vezes 6 vai dar 57. Mais 8,5 vezes 4 vai dar 34. Mais 4,9 vezes 2 vai dar 9,8. Mais 5,9 vezes 3 vai dar 17,7. Dividido por 6 mais 4 mais 2 mais 3 vai dar 15. Então, isso aqui vai dar 118,5 dividido por 15. A resposta disso aqui é 7,9. Então, essa é a nossa média ponderada. Beleza, gente? Então, essa aí foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, tá? E até a próxima aula. Fiquem com Deus e tamo junto. Valeu, um abraço. Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Hoje, né? Sexta-feira, semana terminando. Hoje já é dia 5 de junho. Então, já estamos aí caminhando para a finalização do segundo bimestre. Hoje, meninos, sexta-feira, nós temos aí, né, 2 aulas de literatura. Continuamos aí seguindo o nosso horário de aulas presenciais, só que de forma virtual. Então, hoje nós estaremos aí fazendo a correção dos exercícios da página 66 a 70. Vocês estarão respondendo mais exercícios aí de interpretação textual, que são da página 74 a 78. E para casa, finalização aí da leitura do livro Ninguém Me Entende Nessa Casa, de Léo Cunha. Vocês estarão lendo da página 91 até a página 119, tá? Vocês estarão lendo aí nessa semana, tá? Então, agora, para o início aí da nossa aula, nós estaremos corrigindo aí os exercícios, tá? Então, vou pedir para que vocês abram aí o livro de vocês. São os exercícios que eu expliquei na aula passada, que são esses exercícios aqui, ó, desse momento de leitura, em que aborda a questão aí do trabalho infantil, né? Trabalho doméstico, trabalho nas lavouras, né? Temos aí também exploração sexual, que foi uma das imagens que aparecem aqui. Então, os exercícios são referentes a esse texto que eu mostrei para vocês na aula passada. E expliquei também as questões. Hoje nós estaremos corrigindo. Qual é o assunto principal do texto? O texto, ele vai mostrar, né? Ele mostra o que, meninos? Alguns tipos de trabalho infantil. Então, ele é meio que um texto, assim, que faz uma denúncia, né? Porque ele mostra aí essa questão do trabalho infantil. Onde esse texto foi publicado? Em um site. Então, ele foi publicado aí num site. Seguindo aí, né? 3. O texto tem como característica ser, né? Ele é o quê? Ele é informativo, porque ele apresenta informações reais, tá? Sobre situações vividas por crianças no Brasil, tá? Vamos aí para número 4. Dos itens a seguir, quais correspondem ao texto lido?
Então, são esses dois aí, né? O primeiro aí, né? Transmite informações de maneira objetiva e rápida. E depois, expõe os assuntos a fim de mostrar ao leitor um aspecto da realidade. Então, ele não narra uma história fantástica e nem conta uma história pessoal, tá? Então, tudo que aparece aí é dentro da realidade, dentro do real, infelizmente. Então, aqui, né, esse texto que nós lemos, ele é um artigo informativo, ou seja, ele coloca uma opinião. Ou, desculpa, ele coloca informações, opinião. Tô com artigo de opinião na cabeça. Ele é um artigo informativo, ou seja, ele contém informações aí relevantes. E muito relevantes, inclusive, né? Fala sobre essa questão do trabalho infantil. 5. O texto lido foi dividido em 5 partes. A primeira delas inicia o texto e expõe o problema. As outras são iniciadas por quem? Por subtítulos, né? Que são chamados de intertítulos. Identifique qual é o objetivo de cada uma dessas partes do texto. Então, olha só, a primeira parte, ela vai contextualizar, ela contextualiza o assunto de forma a dar ao leitor uma ideia do que será exposto. As outras partes, elas descrevem diferentes tipos de trabalho infantil e seus respectivos malefícios para as crianças. O que é malefícios? Vem de mal, vem de algo ruim. Então, o que provoca de ruim aí na vida das crianças? Seguindo aí. 6. De acordo com o texto, o trabalho infantil no Brasil tem aumentado ou diminuído? Ele tem diminuído, meninos, pois em 1990, 19,6% das crianças e jovens brasileiros estavam inseridos no trabalho infantil. Hoje, o valor correspondente aí, né, é de 8,6%. Então, diminuiu, mas tem que ir para zero. Não tem que ter trabalho infantil. A criança tem que estar estudando. 7. No texto, há 4 tipos de trabalho infantil. Com suas palavras, escreva cada um deles. Então, você vai utilizar aí as suas palavras para explicar. O primeiro trabalho é o trabalho doméstico, que aparece, tá? Você vai descrever aí, né? Cada um deles. O primeiro que eu coloquei aí para vocês foi a questão do trabalho doméstico, ou seja, as crianças, elas trabalham, né? Principalmente em casa de outras pessoas, né? Como faxineiras, como babás, como lavadeiras, tá? Temos aí também a questão do setor agrícola, ou seja, crianças que trabalham na fazenda, né, crianças que trabalham aí expostas aí a agrotóxicos, a máquinas, né, que não sabem manusear. Então, temos aí a questão também do agronegócio. Temos aí também, né, as crianças que trabalham carregando frutas, né, em feiras livres, lixões. Temos também crianças que trabalham em semáforos, né, nas ruas aí, né, lavando o carro, limpando, olhando o carro. Temos também aí, por fim, um outro tipo de trabalho, que é a exploração sexual infantil, que acontece em diversas cidades e que direto passa na televisão ações da polícia para coibir esse tipo de exploração. Só que é complicado, né? Assim, é muito difícil conseguir zerar não só esse problema aí da exploração sexual, mas os outros, né? Infelizmente, não são todas as pessoas que têm consciência de que isso é completamente errado, vergonhoso e fora de qualquer normalidade. Criança tem que estudar, tá? Seguindo aí, para fazer em casa, observe o gráfico a seguir. Então, aqui nós temos um gráfico, a distribuição das crianças trabalhadoras de 10 a 14 anos por regiões do Brasil. Então, aqui nós temos de 0 a 1.000. Aqui nós temos Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, foi retirado aqui do IBGE, tá? Do site do IBGE. Letra A. De acordo com o gráfico, qual a faixa etária das crianças trabalhadoras? Então, a faixa etária aqui é de quantos anos, meninos? É de 10 a
14 anos, tá bem aqui, ó, bem no título. Em qual região do Brasil há mais crianças trabalhando? No Nordeste. As informações desse gráfico foram pesquisadas por qual instituição? Foi por qual instituição, meninos? Pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, tá? Seguindo aí aqui nós temos essa imagem aqui, que ela mostra, eu até analisei ela com vocês, né, que mostra os malefícios aí, né, de problemas, né, causados aí nas crianças, nos jovens, né, que estão sujeitos aí a certas atividades e os malefícios que são causados aí ao corpo deles, né. E aí aqui nós temos aqui, ó, identifique quais os tipos de trabalho infantil citados nas páginas 64 e 65 envolvem os períodos descritos acima. Então, nós temos aí o trabalho infantil nas cidades, tá? E no setor agrícola extrativista, ou seja, quando... O que é esse setor agrícola e extrativista? Setor agrícola, fazenda, plantações. O extrativismo, né, extrativista vem aí, né, da extração de algo que seja da natureza, borracha, minério, tá? Letra B. Alguns tipos de trabalho infantil não foram contemplados no exercício anterior, ou seja, não foram apresentados, né? Quais problemas de saúde você acha que eles poderiam causar? Então, olha só, que não foi contemplado, ou seja, que não apareceu, né? Trabalho infantil doméstico, exploração sexual. A questão do trabalho doméstico, imagina só uma criança de 10 anos passando uma roupa, ou cozinhando, manuseando uma panela de pressão. É bem complicado. E a exploração sexual, né? Onde se pode contrair doenças sexualmente transmissíveis, né, isso tanto para menino quanto para menina, e também, né, pode gerar aí uma gravidez indesejada, né, e precoce. Aqui nós temos esse sobre trabalho infantil, né? Que trata a questão do físico, do emocional e do social, né? O que são esses efeitos aí perversos aí que acontecem na vida. Aqui nós temos conversando sobre o texto, discutindo ideias, que isso aqui não fazemos agora porque é de discussão, tem como discutir por aqui, né? E aí nós vamos seguindo aqui, tá? Número 1. Em um texto informativo, a linguagem predominante é a formal. Explique por que isso acontece. Por quê, meninos? Porque se eu estou informando alguém de algo, se eu estou passando informações de algum tema, esse texto, ele tem que estar, sim, dentro das normas gramaticais. Porque você não tem intimidade com quem está lendo seu texto. Né? O objetivo do texto informativo, o nome já fala, é informar. Então, eu tenho que utilizar uma linguagem padrão, porque a minha pretensão aqui, o meu objetivo é passar conhecimento para o leitor. Então, esse leitor pode ser qualquer pessoa, pode ser pessoas que eu nem conheço, então não tem intimidade para utilizar aí uma linguagem informal, uma linguagem mais aí do dia a dia e da oralidade. 2. Em algumas situações é possível omitirmos termos ou frases inteiras, sem prejudicar a compreensão do que está sendo dito, pois o contexto permite que saibamos quais são os elementos omitidos, mesmo que eles não apareçam explicitamente. Então, aqui tem 2 exemplos, tá? Nós temos aí, adoro música popular. Em casa, eu leio jornais, ela lê revistas de moda. Então, teve aí essas omissões que eu comentei com vocês, né? Que é a elipse e a zeugma. A elipse, né, é o quê? O termo omitido aí, né? Ele praticou a ação aqui do verbo adorar, tá? Na segunda situação aí, que foi uma zeugma, que está referindo aí ao verbo ler, o verbo ler, ele aparece aqui no início do período, mas aí depois ele já não aparece, então por isso que é chamado de zeugma. Na elipse não aparece em nenhum momento o termo que foi omitido, já na zeugma, sim, né? Por quê? Que acontece aí nesse processo aí, né, de omissão, né? Na zeugma acontece por quê? Porque ele apareceu aqui, né? O verbo ler,
ele aparece. Depois aqui no segundo período ele não aparece. Então essa é a diferença de zeugma para elipse. Falamos disso na aula passada. Leia o trecho a seguir. Isso vai desde as crianças que carregam frutas em feiras livres às que ficam em lixões. Identifique qual termo foi omitido nessa frase. Então, qual foi o termo? Foi o termo crianças. B. Reescreva a parte onde ocorreu a omissão. Olha a parte. As crianças que ficavam em lixões. Então, foi esse trecho aqui, ó. Foi escrito, né, e colocado aí o substantivo crianças. C. Qual processo ocorreu? Elipse ou zeugma? Então, nesse caso aqui, o processo que ocorreu foi o zeugma. Por que foi a zeugma? Porque já tinha sido dito anteriormente crianças. Só que aí aqui na frente ele não colocou crianças novamente. Então, é o zeugma, né? O processo aí, né, de omissão de palavras. Então, esses são os exercícios que nós iríamos corrigir aqui em sala. Agora, eu vou mostrar para vocês os exercícios que vocês estarão fazendo, que vocês estarão respondendo, tá? É nesse 2, momento de leitura. Então, olha só, para tentar acabar com a exploração do trabalho infantil, muitas ações e projetos vêm sendo desenvolvidos por diferentes órgãos públicos e privados em todo o Brasil. Esses órgãos contam com o apoio e ações da sociedade para que as crianças obrigadas a trabalhar possam desfrutar de um futuro digno e, mais do que isso, que o presente delas sejam transformado em um verdadeiro presente. Então, presente aí veio em aspas, no sentido de algo bom e não no sentido de algo temporal, tá? Olha só essa imagem. Isto não é brincar de casinha, isto é exploração infantil. Então, aqui tem uma criança que tá passando roupa. Olha aqui, tá até em cima de um pallet, uma caixinha aqui de pallet, né? Pra ficar mais alto e ter o tamanho correto aqui pra... Tamanho ideal, né? Não é correto, tamanho ideal para conseguir passar a roupa. Denuncie, trabalho infantil não é brincadeira. Então, aqui do Ministério Público, né? Instituição governamental responsável, entre outras coisas, pela defesa dos interesses, dos direitos e dos interesses sociais e individuais. É do Ministério Público lá do Estado do Mato Grosso, lá de Cuiabá, tá? Esse anúncio. Então, aqui, nós temos aqui o texto da página 73 traz uma propaganda criada com um objetivo. Então, ele é comercial ou ele é institucional? Nós falamos muito sobre isso em redação. Inclusive, vocês até criaram anúncios institucionais aí, tá? Qual instituição governamental é responsável por esse anúncio? Falei agora em qual foi a instituição. 3. Quando e em que veículo de comunicação esse texto foi publicado? Então, aqui quando, que é a data, né? E qual é o veículo? Foi um site, foi um jornal, foi na TV? O que está sendo divulgado por esse texto? O que está sendo divulgado? Tá? Então, essa mensagem aqui de propaganda, né? Isto é, que divulga algo público, criada aí com objetivos comerciais, institucionais, culturais, religiosos, políticos e outros, é um gênero chamado de anúncio publicitário, tá? Quero vender, eu tenho uma marca de roupas e aí eu quero fazer um anúncio porque eu quero vender mais, então eu vou fazer um anúncio publicitário. 5. Uma característica dos anúncios publicitários é apresentar argumentos para tentar convencer o público a adquirir o produto, né, que são os anúncios comerciais, ou aderir a uma ideia ou uma causa, que são os anúncios institucionais, culturais, políticos ou religiosos. Qual é o argumento utilizado no anúncio lido para tentar convencer o público a ajuda no combate à exploração do trabalho infantil? Então, qual foi o argumento utilizado, né, para acabar aí, né, para diminuir, para extinguir o trabalho infantil? Qual foi o argumento utilizado lá naquela imagem? 6º exercício, meninos. Um anúncio publicitário geralmente é composto de texto verbal e não verbal. O texto verbal apresenta e contextualiza o que está sendo representado por meio da não verbal. Então, tem uma imagem
E aí eu quero falar sobre essa imagem. Essa fala sobre a imagem é uma linguagem verbal. E a imagem é a linguagem não verbal. Então, você vai voltar lá no anúncio, vai observar ele novamente e vai identificar qual dos textos verbais, qual dos textos verbais apresenta o problema social e qual contextualiza, ou seja, qual explica. Então, você vai procurar o texto que apresenta o problema e vai procurar o texto que explica, que contextualiza, tá? Vamos aqui para a próxima. Que tipo de exploração do trabalho infantil está sendo denunciado no anúncio? Qual que é o tipo de trabalho? É trabalho no agro? É trabalho nas lavouras? É trabalho na rua? É trabalho doméstico? 8. Observe a criança apresentada no anúncio. A. Que atividade ele está realizando? B. Essa atividade representa algum perigo à criança? Qual? C. Em sua opinião, que idade essa criança aparenta ter? 9. O anúncio alerta para um problema social e também incentiva uma atitude para tentar combatê-lo. Qual é essa atitude? Então, lá aparece uma situação, uma atitude que chama as pessoas que estão vendo esse anúncio a quê? Acabar com esse problema. Então, qual que é essa atitude? B. A quem cabe a responsabilidade por colocá-la em prática? Colocá-la o quê? A atitude. 10. Na imagem do anúncio, há um objeto que reforça a ideia de que a menina não tem idade nem tamanho para realizar a tarefa que está executando. Identifique que objeto é esse e com que função ele está sendo utilizado. Aí aqui vem falando sobre trabalho doméstico infantil. Vocês dão um pause aí, façam a leitura em voz alta, leitura dinâmica, para treinar a oralidade, a oratória. Peraí, gente, deixa eu abrir aqui de novo. Calma aí, meninos. Pronto. É porque às vezes o sistema, ele expira, ele deixa de funcionar. Não é que ele deixa de funcionar, você tem que iniciar de novo. Voltamos. Então, olha só. Paramos aí na 10, aí falamos aqui, eu pedi para vocês lerem a questão do trabalho doméstico infantil. Aí que seguindo aqui tem conversando sobre o texto e discutindo ideias, construindo valores, que vocês vão ler aí, depois a gente conversa durante a live. E seguindo aqui nós temos explorando a linguagem, que é a sequência, que é a última página aí de exercícios, tá? No alto do anúncio publicitário da página 73, aparece a seguinte informação: isto não é brincar de casinha, isto é exploração do trabalho infantil. A que classe de palavras pertencem os vocábulos em destaque? Então, é isto, isto. É um verbo? É um pronome? É um substantivo? É um adjetivo? Qual que é a classe de palavras da palavra isto? Essas classes foram empregadas para indicar algo. Identifique o que elas indicam. Essas palavras aí estão indicando o quê? Vocês irão colocar. 2. No anúncio da página 73 aparece a expressão denuncie e o número do telefone para as pessoas ligarem em situações de exploração do trabalho infantil. Letra A. Com que sentido essa expressão foi empregada? Foi um pedido, foi um convite, foi uma ordem ou foi um conselho? Lembrem-se aí do conteúdo que nós vimos lá no estudo dos verbos, né? O modo verbal no imperativo, né? No modo imperativo. Lembrem-se disso quando vocês estiverem respondendo essa tarefa, tá? B. Que atitude o anunciante deseja provocar no leitor ao empregar essa expressão? Que atitude? É de ir lá e fazer, ou é de ficar parado, ou de esperar, né? Qual que é a atitude aí, né? Quando se usou essa expressão aí, denuncie, tá? Então, esses foram os exercícios, tá, meninos? E para cá, nós finalizamos aí agora o livro Ninguém Me Entende Nessa Casa, do Léo Cunha.
iremos fazer uma atividade oral, mais uma atividade para live. Eu estarei explicando para vocês direitinho como vai ser o passo a passo, como vai funcionar essas duas atividades avaliativas aí dentro da nossa matéria aí, né, da nossa frente aí de língua portuguesa, que é a literatura e interpretação textual. Tá bom, meninos? Um ótimo final de semana para todos vocês, cuide-se tudo de bom, estou com saudades, logo logo nós estaremos juntos aí novamente. Beijo para vocês, tudo de bom. Hello, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, seguindo a ordem aí das nossas aulas, eu passei uma atividade para vocês na quarta-feira, certo? E essa atividade eu vou corrigi-la hoje, na página 55. Nós estamos falando sobre a leitura de mapas. E aqui na página 55 tem um mapa para vocês observarem, fazerem as observações aí desse mapa e responder as questões a respeito desse mapa. Vamos lá. Letra A. Que título você daria a este mapa? Então, como eu falei na aula passada, no vídeo passado, todo mapa ele precisa de um título. E o título, ele descreve o que nós vamos ver no mapa. Por exemplo, esse mapa aí, você pode dar vários nomes para esse mapa. O único nome que eu não... Vou dar exemplo de nomes que eu não posso dar, de jeito nenhum. Eu não posso dizer que esse mapa é um mapa do Brasil. Primeiro, porque não diz respeito ao Brasil. Nem posso chamar esse mapa de mapa mundi, porque não está representando o mundo inteiro. Ele está representando uma parte. Que parte é essa? Pode ser um nome para esse mapa. Eu não posso dizer também simplesmente que é um mapa verde, só porque tem um monte de... a maioria das terras são pintadas aí representadas com a cor verde. Eu não posso dizer mapa verde, não pode ser esse nome. Então, dei um nome criativo para esse mapa. Essa atividade, ela vai valer 1 ponto, então por isso que eu não vou dar sugestões de nome. Eu quero ver a criatividade de vocês na hora de colocar o nome para esse mapa. Letra B. Cite o nome de 5 países africanos que têm o islamismo como religião. Então, como eu falei para vocês, todo mapa ele tem uma legenda, certo? E na legenda desse mapa, aqui não dá para ver direitinho, mas na legenda desse mapa, à medida que o verde vai se intensificando, tá representando aí a porcentagem de pessoas que aderiram à religião islâmica como sua religião oficial. Então, nesse daqui, vocês vão observar aí a legenda e vão citar 5 nomes de países africanos que que adotou aí o islamismo como religião oficial. Tem mais de 5, então eu quero que vocês citem apenas 5, tá ok? Letra C. Cite o nome de 3 países africanos que têm em que mais de 50% da população é islâmica. Segundo a legenda aí, essa legenda ela traz algumas porcentagens. O mais verde tá aí, ó, 91 a 100%, 51 a 90, 21 a 50, 6 a 20 e menos de 5%. Vocês vão olhar qual que representa, tá pedindo aí o país africano, 3 países africanos em que mais de 50% da população é islâmica. Vocês vão responder essa atividade no livro mesmo de vocês, tirar uma fotinha e postar lá no Classroom. Vai estar aberto somente hoje, vai valendo 1 ponto. E vai estar aberto do jeitinho que eu coloquei aí nesse quadradinho pretinho aí, como se fosse um porta-retrato.
Vai estar lá dentro do tópico de história apenas o enunciado, página 55. Aqui dentro você vai tirar uma foto, faz o nome aí, dê um nome bem criativo para o mapa. Você vai tirar uma foto dessa atividade no livro, na página 55 e postar lá no Classroom. Olha só, galera, as pessoas que forem postar, não é só porque você postou que você vai ganhar um ponto, não. Você vai postar, eu vou corrigir e aí eu vou anotar lá se você ganhou um ponto ou não ganhou. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas, elas entram no tópico e não postam nada. Simplesmente entram no tópico e aperta lá enviar e não vem nada, nenhuma atividade não anexa, nenhuma foto não anexa nada. Então, o simples fato de você enviar não significa que você vai ganhar esse um ponto, tá bom? Tem que enviar esse anexo e é lógico que eu vou corrigir. O que tiver tudo certo vai, obviamente, ganhar esse um pontinho extra aí, tá bom? Beijos para vocês e até a próxima aula.